Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, crianças. Vamos começar a nossa EBD. Eu sou a tia Lindsay, nós somos da Igreja Adete 415 de Samambaia. Vamos começar, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Nós vamos começar fazendo uma oração, beleza? Então vamos lá. Feche os olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença, Deus. Senhor, obrigado por esta oportunidade nesta manhã. Deus, que o Senhor venha abençoar cada criança, cada lar, cada família que está assistindo esta EBD. Que nós possamos ser edificados, Jesus. Fica conosco. Obrigado, Pai. Amém. A história que nós vamos aprender hoje está onde? Na Bíblia. Muito bem. Está em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Está escrito aqui a história de Davi. Como a tia Lindsay sempre fala, eu não vou ler para a gente não ficar muito tempo aqui, ficar muito longo. Mas a história está escrita em 1 Samuel 17. Eu acredito que todo mundo já ouviu essa história, mas quem não ouviu vai aprender hoje, tá bom? Essa história conta a história de um menininho chamado Davi. Davi era filho de Jessé e eles eram 8 irmãos. Mas Davi, ele era o menorzinho, ele era o pequenininho da casa. E ele cuidava das ovelhas. Ele era o pequenininho, mas ele era o menorzinho da casa, mas ele cuidava das ovelhas, ele era pastor de ovelhas. E os seus outros irmãos? Esse aqui, ó, é o Eliabe. Os seus outros irmãos, eles ficavam com o rei Saul. Aqui, o rei Saul. E aí, Davi cuidava de quem que eu disse? Ovelhas. E ele era filho de Jessé. Um dia, o seu pai Jessé falou para Davi: Davi, eu quero que você vá lá encontrar os seus irmãos. Eles eu esqueci de contar, estava tendo uma guerra entre os filisteus e os filhos de Deus, os israelitas. E eles ficavam junto com o rei Saul, entendeu? Os servos do Senhor, eles ficavam junto com o rei Saul. E eles estavam entre uma guerra. E aí, apareceu nessa guerra um gigante. Os filisteus mandaram um gigante, um homem muito grande, muito grande. Ele usava um capacete dourado, uma armadura muito pesada, porque ele era muito grande. E aí, o Golias, o nome dele era Golias. O Golias, o gigante, falou assim para Saul: se você tiver um homem que consiga me ferir, nós vamos nos prostrar, nós vamos servir ao rei, mas você precisa de um homem forte, corajoso para me deter. Lembra que eu disse que Golias era grande, tinha uma armadura pesada? Eu imagino que quando ele andava, chega a tremer assim, pum,
escapou de tão grande que ele era. Eu fico imaginando assim, como ele era grande. E aí, o rei Saul não tinha com quem era esse homem corajoso que ia derrotar esse gigante Golias. Estava todo mundo, ai, que medo, todo mundo morrendo de medo. E aí, não esquece de colocar o nome da sua criança, que eu esqueci de falar. E aí, o Golias estava lá se achando, ninguém vai me deter. E todo mundo morrendo de medo. E aí, lembra de Davi, que eu comecei a história falando de Davi? Davi, ele era como que eu disse? Ele era pequenininho, ele era o menor da casa. Aí o pai dele falou para ele, Davi, leva umas coisas lá para os seus irmãos que estão lá com o rei Saul na guerra. Leva eles lá, vai lá dar uma olhada neles, visitar eles, ver como eles estão, se tá tudo bem. E aí, quando foi de manhã, Davi levantou bem cedo e foi lá para dar uma olhada, ver como é que estavam as coisas, se estava tudo bem. Quando ele chegou lá, ele viu esse Golias grandão, bem grandão, desafiando. Quem é que vai me derrotar? Ha, 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 ha. Quem são vocês? E aí Davi ficou bravo. Falou assim, quem é esse homem que está desafiando o servo do Deus vivo? Eu sirvo um Deus vivo? Ora mais. E aí Davi falou essas coisas para os soldados. Quem é esse homem que está desafiando? Ora mais, eu sirvo um Deus vivo. E aí o irmão dele, que estava lá também, falou assim, Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Você deixou as nossas ovelhas lá sozinha. Não era para você estar aqui. Ora mais. E os soldados que ouviram Davi falando que ia desafiar o Golias, não, isso não pode acontecer. Correu lá no rei Saul e falou para eles, pro rei, que tinha um rapaz que queria desafiar o Golias. O rei mandou chamar Davi. E naquela época, para você guerrear, você tinha que ter todo um equipamento. Tinha que colocar um capacete, tinha que ter aqueles coisas, aqueles escudos, aquelas coisas todas. Porque era uma guerra. E aí o rei foi vestir Davi com essas coisas todas, com esse capacete, com esse negócio, com tudo. Só que Davi, ele não tinha costume, ele era o quê? Pastor de ovelhas, ele não era lutador de guerra, não era. E ele era pequenininho, lembra? Ele era bem pequeno, ele era moço, diz a Bíblia. E aí, Davi não se acostumou com aquele capacete. Ele pediu para que tirasse. Não, eu não vou usar essas coisas não. Eu sou forte, eu sirvo a um Deus vivo, Deus está comigo. Aí ele falou para o rei Saul que ele cuidava das ovelhas e que uma vez ele tinha defendido as ovelhas de um urso forte. E ele tinha defendido também de um leão. Então Deus estava com ele, que ele não tinha medo. E aí Davi, vocês acham que Davi tinha uma espada? Ele tinha um escudo, ele tinha Sabe o que Davi tinha? Uma funda. Funda é tipo isso aqui, ó. Dá uma olhadinha se dá pra ver. Sabe aqueles estilingue? Antigamente a gente brincava muito de estilingue. É parecido com aquilo. E aí Davi foi lá no rio, pegou 5 pedras, essa funda. E aí na hora que o Golias viu o tamanho dele, começou a rir. Falou, quem é você para me deter? Ora mais. E aí Davi não teve medo. Sabe como é que ele fez? Pegou essa funda, colocou uma pedra na funda e rodou, e rodou, e rodou. E a pedra foi lá na
testa do gigante e o gigante caiu. Vocês acreditam, crianças, que Davi conseguiu matar um gigante, um Golias, bem grandão, bem forte, com uma pedra que ele rodou e pum, na testa do gigante. Eu já ouvi uma musiquinha assim. Ela é até antiga, ela fala assim, ó. Uma pedrinha colocou na funda, então girou, 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 e acertou na testa do gigante, e o gigante ao chão tombou. Quem já ouviu essa musiquinha? Ela é bem antiga. Acho que só o papai e a mamãe. Tem a outra que fala assim, ó, essa vocês conhecem. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Todo mundo já ouviu essa música, eu tenho certeza. Então, a gente pode até ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão. Davi, ele foi muito corajoso, muito mesmo, porque eu acho que eu ficaria com medo, sabe? Imagina um gigante bem grandão na minha frente. Meu Deus, ele foi muito corajoso e ele nem tinha espada, foi com uma funda. Então, vocês sabiam que às vezes na nossa vida nós também temos um monte de gigantes, sabia? Mas não é esse gigante assim igual Golias, que usa capacete, que, sabe? Não é assim um ser humano, sabe? Mas a gente tem alguns gigantes na nossa vida. Sabe qual que pode ser? O gigante do medo. Tem muita gente que tem esse gigante na vida. Existem crianças que têm medo do escuro, sabia? Quando a mamãe desliga a luz, fica, ai mãe, tô com medo. É um gigante na nossa vida, sabia? Existem crianças que têm medo de que não vai conseguir. A mamãe fala assim, você é inteligente, você consegue, vai lá. Matemática é pra gente inteligente, você não precisa ter medo. E aí a gente fica morrendo de medo. Ai, que medo, que medo. Eu acho que eu não sou inteligente. Eu acho que eu não vou dar conta. Então tem crianças que têm medo de que não dá conta de fazer as coisas. Sabe outra coisa que a gente tem medo? Às vezes Deus coloca um talento nas nossas mãos, sabia? A gente nasce com o talento de dançar, de cantar, de pregar, de orar, sabia? E aí, nós temos tanto medo que nós não desenvolvemos os nossos talentos. A gente tem vergonha de cantar lá na frente, a gente tem vergonha de orar. Então, às vezes, o nosso gigante do medo, eles, fica bem grandão na nossa vida, sabia? E aí nós temos que ser como Davi, corajosos, falar, não, o Deus vivo está comigo. Ele é forte, ele é grande, o meu Deus é grande. E com ele eu posso todas as coisas. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É o Senhor. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós podemos fazer qualquer coisa que agrade a Ele. Amém? Então, o gigante do medo tem que, cair na nossa vida. Ele não pode ser grande. Eu vou te derrotar. Não, a gente tem que ser corajosos igual a Davi, tá bom? Então, quando o medo bater na sua porta, você fala, não. Deus me deu talentos, eu não tenho medo do escuro, porque Deus está comigo, Ele é grande e forte, né? Sabe outro medo que pode ter na nossa vida? A tristeza. Sabia que a tristeza pode ser um gigante bem grande na nossa vida? Se a gente deixar
A gente fica só triste. Ai, que tristeza. Sabia? Pois é, a gente não pode deixar a tristeza tomar conta do nosso coração. A gente tem que derrubar esse gigante. Porque na presença do Senhor, até a tristeza tem que, saltar de alegria. Então a tristeza também é um gigante que a gente tem que, botar ele para correr, tá bom? Sabe qual é o gigante que também tem na nossa vida, às vezes? Ansiedade. Mas, tia Lindsay, o que é ansiedade? Essa palavra tão grande. Sabe o que é ansiedade? Às vezes a gente fica pensando tanto em uma coisa, tanto, que aí a gente fica nervoso. Eu queria tanto que fosse logo. Às vezes, isso acontece. Às vezes a mamãe fala assim, amanhã nós vamos dar uma volta no parque. E aí a gente não consegue nem dormir. Fica, será que já é amanhã? Meu Deus, quantas horas? Mãe, já é quantas horas? Mãe, quantas horas? Já tá na hora? Mãe, isso é ansiedade. A gente querer que as coisas acontecem logo. Tem que ser rápido, senão a gente fica nervoso. Isso é ansiedade. O gigante da ansiedade também tem que, cai na nossa vida, que a gente fica nervoso quando a gente fica ansioso. E Deus não se agrada de ver a gente ficar ansioso, não. Sabe qual é outro gigante também que tem que cair na nossa vida? O gigante pecado. Vocês lembram o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos, fazemos que não agrada a Deus. Vamos de novo? O que é pecado? Faz aí na sua casa comigo. É tudo que pensamos, falamos, fazemos que não agrada a Deus. Então, às vezes, esse pecado, esse gigante aqui, pecado, ele toma conta da nossa vida. A gente passa a mentir, a gente passa a ter inveja. O que é inveja? Querer aquilo que é do outro, entendeu? Deixa eu ver o que mais. A gente tá cheio de raiva no coração. Tem um monte de coisas que é pecado. E isso Deus não se agrada. Deus fica triste quando a gente peca, mas Ele continua nos amando, mesmo assim. Mas Ele fica triste. Então, o gigante do pecado também tem que cair em nossas vidas. Aí, às vezes, a gente fala assim, tia Lindsay, mas eu sou só uma criança, eu sou tão pequena. E Davi, ele era grandão? Ele era pequenininho. E ele venceu todo o medo dele. Será que Davi teve medo de derrotar aquele gigante? Eu acho que ele teve. Mas ele venceu o medo dele. Falou, não, eu sirvo a um Deus vivo. E nós também servimos a um Deus vivo. Ele é vivo, ele é grande. Então, nós não temos o que temer. Amém? Então, essa foi a nossa historinha de hoje, tá? Você que ainda não colocou o nome da sua criança aí no comentário, coloca pra gente já fazer o sorteio, tá bom? Deixa eu ver quem tá com a gente. A Linda tá com a gente. Davi Luiz, o Pedro. Deixa eu ver quem mais. A tia Leila. Deve ser a Laura, né, Laura? A Mariana, o irmão Elídio. Oi, irmão Elídio. Ai, que gracinha o irmão Elídio assistindo a Det Kids, né, irmão Elídio? Então é isso, nós não podemos ter medo, certo? Nós temos que ser forte e corajoso. Vamos cantar mais uma vez aquela musiquinha e aí a gente já vai fazer o sorteio, tá, tia Elielso? Vou avisar aí. Tia Elielso, já vou fazer o sorteio, tá? Então vamos lá, a gente vai cantar só mais uma vez enquanto o tio ali termina o sorteio e a gente faz a oração e finaliza, tá bom? Então vamos lá. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão.
Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó. Então Deus é bem grandão, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer ao Senhor por esta EBD, por este momento, amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado por esta EBD. Abençoa, Jesus, cada família que está assistindo. Abençoa, Jesus, cada criança, que elas venham ser corajosas como foi Davi, que elas venham vencer todos os gigantes que aparecerem na vida delas, que elas venham ser corajosas, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é grande, o Senhor é forte e o Senhor está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Então, Jesus, que nós possamos confiar em Ti e vencer tudo aquilo que vem diante de nós. Amém? Amém. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio. A Natália vai tirar. Vai. Pode ser? Tá. Quem ganhou? Natália? Natália? Não, Deixa eu bem ver. direito. Natália. Olha aí, ó. Quem ganhou foi a Natália. Ê, Natália, você tá sortuda, hein? Uhul! Parabéns! Parece aqui. Dá um oi. Oi. Muito bom. Natália tá sortuda. Então eu quero agradecer você que esteve com a gente nesta manhã. Quando terminar a live, eu quero pedir que você que pode, compartilha, né, para que mais crianças, mais famílias venham ser edificadas. E muito obrigado por você que está aí com a gente. Até o próximo domingo. Beijos.